Você já atendeu algum caso que teve que ser encaminhado a um profissional de outra especialidade, por exemplo, um psiquiatra devido à gravidade? Eu sempre encaminho, assim, para outras especialidades. Não me recordo agora de ter encaminhado especificamente ao psiquiatra. A gente, quando a criança chega, eu busco direcionar para os vários serviços, porque eu acredito muito que a criança precisa ser cuidada por todos, numa visão, numa perspectiva integral em saúde. E aí não só a criança vítima de violência, mas a criança com outras problemáticas, né, de suas condições psíquicas. Então, eu encaminho para dentista, que é os serviços que tem na policlínica. Independente dos estilos de violência sexual, e quando ela chega, a gente percebe outras questões. Então, é uma criança que está com outros problemas de saúde. A violência, ela chegou por causa da violência, mas ela deveria ter vindo muito antes, por outras situações. Então, vamos supor, uma criança que apresenta um problema de linguagem, ela chega por causa da violência que sofreu. Mas aí, quando a gente acolhe, quando a gente faz o primeiro atendimento, então a gente percebe que existem outras necessidades de saúde. E aí o profissional de saúde pública, o profissional de saúde de modo geral e que trabalha com infância e juventude, a gente precisa estar atento a essas questões, né? Então, quais são as necessidades de saúde daquela criança de maneira mais ampla. Eu estou falando de atendimentos que faço lá na policlínica, mas a gente pensar nos encaminhamentos também para outros serviços quando é necessário. Quais as principais consequências psicológicas que uma criança ou adolescente pode carregar para o resto de sua vida se não houver um acompanhamento psicológico? Primeiro, é importante dizer assim que as situações, as vivências, né, potencialmente traumáticas, elas têm um impacto para o processo de subjetivação, para a nossa construção, para a nossa vida mental. Então, existem efeitos para a vida mental, mas não há um sintoma patognomônico, ou seja, uma lista de sintomas específicos que se diga, porque apresenta isso, isso e isso, então significa que sofreu violência. As crianças violadas, em situação de violência, né, vítimas de violência, ela vai manifestar sintomas, ela vai manifestar desorganizações no modo de apelo para o outro, a maneira dela dizer para o outro que ela não está bem, de que algo muito ruim está acontecendo com ela. E aí a importância disso ser notado, porque se a gente não valida a fala da criança ou as formas de expressão da criança, a gente acaba que, de alguma forma, presa àquela relação. Ela fica numa espécie de desesperança, como se não tivesse saída. Então, quando ela chega assim, a um serviço, o que a gente pode observar nas crianças que sofreram violência, como também nas crianças que estão sofrendo quaisquer outras problemáticas socioafetivas, né? São crianças que, por exemplo, podem apresentar alterações no sono, apresentar muitos pesadelos à noite, a desenvolver comportamentos erotizados. São crianças que às vezes baixam o desempenho na escola, que se isolam, que passam a agredir, se tornam agressoras agitadas. Então é importante que o adulto esteja atento para as alterações de conduta daquela criança. Então, percebeu algo que mudou, ela não era assim e agora está assim, o que está acontecendo? Então, é importante cuidar, porque aí não significa que porque a criança está com pesadelos, que se acordou à noite gritando, isso seria necessariamente porque ela é vítima de violência, não. Pode ser uma série de outros fatores, pode ser problemas neurológicos, pode ser um evento que ela viveu. Às vezes, por exemplo, crianças que se deparam com a chegada de um irmão e que ela não sabe lidar com aquilo e que não encontra apoio no seu ambiente, né, para que ela suporte lidar com aquela outra pessoa que é como se fosse uma rival, ela pode se desorganizar e regredir e apresentar a enurese, começar, né, a não ter controle, fazer xixi na cama, mas não significa... Aí, tem crianças que são vítimas de violência que apresentam enureses, mas não são todas crianças que apresentam esses sinais. É interessante também observar, assim, eu acho que é importante as pessoas saberem, as crianças elas dão sinais, os bebês, por exemplo, eles dão sinais de risco ao sofrimento psíquico, que podem ser barulhentos ou silenciosos. Um bebê muito silencioso, que não reclama, pode ser um bebê maravilhoso, que está super bem,
mas pode ser também uma defesa dele. O ambiente está tão hostil, tão desconfortável, que ele se protege e foge. Ou então é um bebê muito agitado. Então, um bebê vítima de violência, ele pode, na hora que o adulto cuidador for manipular o corpo do bebê para fazer a higienização, mas não significa que todo bebê que se estressou naquela hora está dizendo ao adulto, né, que sofreu algum tipo de violação. Então, o importante é comparar, assim, observar e ver a existência de alterações em conduta e alterações em vários aspectos dessa vida da criança. No caso, mãe que às vezes coloca uma babá para tomar conta, seria importante ter câmeras de segurança para monitorar também aquela situação ou não seria necessário? São possibilidades, de acordo com as condições financeiras da família, com a relação que esses adultos estabelecem, né? É importante a gente ter cuidado, assim, de não estar estigmatizando os lugares das pessoas, né? Porque é uma babá, então necessariamente vai colocar em risco. A gente sabe de muitos casos contra a criança, cuidadores de idosos também, né? Às vezes a gente tem várias histórias e relatos no país mostrando situações adversas. Mas não quer dizer. Então, o que eu sugiro é estar sempre observando, estabelecendo uma relação de confiança, de segurança com a criança, oportunizando momentos com a mesma, né? Validando a sua palavra, ter cuidado assim, de modo preventivo, orientando-a também. Todos os casos de abuso são de total repúdio, mas em algum caso específico você atendeu que te chocou mais pela gravidade? Eu prefiro não detalhar as histórias que eu escuto, que eu posso dizer para você e para vocês que nos escutem e assistem, que são histórias horrendas. E histórias horrendas porque também impactam. Quem atende, eu que sou profissional de saúde, sou psicóloga, sou humana, sou mulher, né? Sou uma mulher vinda de periferia também, sou uma mulher pernambucana, então a gente se depara com as nossas representações sobre o que é ser mãe, ser pai, ser família, sobre os nossos ideais de proteção. Então quando você imagina uma criança sofrendo, que violam seu corpo, que sabotam seu espaço de fala, é muito indigno isso. Né? E são injustiças reproduzidas por pessoas comuns, cidadãos pernambucanos. Então nós acabamos que reproduzindo esse modo assim, de não proteção e valorização das crianças. Né? Então as crianças às vezes ficam num lugar de descrédito mesmo. Como você avalia o período da pandemia em relação ao abuso de crianças e adolescentes? Você acha que foi prejudicial esse confinamento das crianças sem estar em contato com os profissionais? Os estudos já mostram, né? Os números já começam a mostrar. A gente tem uma expectativa, assim, porque o que acontece? Elas ficaram fora da escola. Então, a escola, ela é um ambiente onde geralmente surgem as primeiras denúncias, porque a criança chega na escola ou o adolescente chega na escola e demonstra algo para o professor, que observa e aí começa uma rede, né? Ativação da rede de proteção, de apoio, de proteção social. Então, essas crianças ficaram muito tempo fora do cenário da escola, dentro de casa, com muito acesso ao celular, muito tempo sem controle, né? Acessando várias informações, em convívio continuado com os seus agressores ou as suas agressoras, né? Com os praticantes, com os perpetradores da violência. Então, a gente já começa a observar na clínica que os relatos já vêm também por esse contexto de pandemia. Não somente as situações de violência sexual, mas as outras violações de direitos para a infância, as agressões físicas que as pessoas naturalizam, né? O espancamento da criança, ou então diz, só bati um pouquinho. Né? E às vezes essas várias formas de violência, elas se interconectam. Vimos recentemente um caso de repercussão nacional de um jovem de 29 anos de Brasília que matou o próprio pai. E quando foi preso, ele alegou à polícia que havia sido violentado durante a adolescência. Um caso como esse, se o agressor tivesse sido denunciado a tempo e o jovem passado por um acompanhamento psicológico, casos como esse poderiam ser evitados? Eu tenho particularmente um certo cuidado, assim, diante desses casos que são publicados, na condição de psicólogo. Porque um psicólogo, ele vai, para que possa falar especificamente do caso,
ou a gente está fazendo uma pesquisa a respeito, né, uma pesquisa científica na condição de pesquisador ou na condição de um psicólogo que está em acompanhamento. Este caso que você cita, ele teve uma repercussão na mídia, depois foi avaliado por acredito, assim, pelo menos foi o que eu consegui acompanhar, avaliado por uma equipe de saúde mental, e aí foi lançado um parecer a respeito, questionando a sanidade, né, as condições mentais, o sofrimento mental daquela pessoa. Mas, de modo geral, assim, os casos de violência, quando uma pessoa vivencia uma situação potencialmente traumática, isso tem uma repercussão no seu processo, no seu modo de ser, no seu desenvolvimento. Mas não significa que, porque uma pessoa foi violada, ela será uma violadora no futuro. É importante a gente ter cuidado para não estigmatizar também, senão a gente condena a história das pessoas. A gente quebra a possibilidade até do potencial humano. Todo ser humano tem um potencial, a criatividade, a refazer a sua história. Agora, para isso, precisa-se de apoio, né, de uma rede de apoio que se faça fator de proteção. Há estudos, por exemplo, a gente tem pesquisadoras como Marcela Monteiro, que é uma psicóloga, uma psicanalista, que fez estudos sobre serial killers, assassinos em série, estudando, de modo geral, os casos foram de pessoas que anteriormente, na infância e na adolescência, na juventude, de alguma forma, assim, enquanto crianças e adolescentes, eles foram violentados por alguém. Mas não significa uma pessoa com uma estrutura perversa, né? É importante a gente ter cuidado com isso, porque aí, se a gente consegue amparar essas pessoas, elas podem reescrever a sua história. O sistema de garantias de direitos das crianças das crianças vítimas e testemunhas, porque também tem as crianças testemunhas da violência, né, sexual. E nesta lei se regulamenta 2 tipos de procedimentos. Existe a escuta especializada e existe o depoimento especial. O depoimento especial é feito dentro do setor jurídico por uma equipe, por especialista, tem toda uma técnica de manejo, é um ambiente adequado, seguro, é uma oitiva da criança para fins de favorecer a decisão judicial diante da denúncia contra o praticante da violência. Essa oitiva é gravada, é filmada, e a criança precisa explicar para a criança de segredo de justiça, então o discurso dela não vai ser publicado. E existe escuta especializada, que esse é um profissional técnico da rede socioassistencial, né, da saúde, mas assim, é preciso que apenas um profissional estabeleça essa escuta especializada, conduzindo de uma maneira a não provocar na criança a revivência do trauma. E aí, depois disso, a criança não tem mais que estar recontando o que viveu, a não ser que ela sinta necessidade, dentro do espaço terapêutico, para fins terapêuticos, e aí o profissional precisa de um manejo, né, para que aquele recontar não reproduza uma violação também, não faça uma repetição. Eu aproveito até para sugerir às pessoas, aos cuidadores das crianças, né, que não fiquem insistindo que elas contem e recontem. Se ela já contou uma vez, então já fez o depoimento dela, se ela já foi para a oitiva, né, para o depoimento especial, ela já passou pela escuta especializada, então a gente precisa conversar com a criança sobre produções positivas de vida. A partir de então, como proteger, como cuidar, como oportunizar momentos sadios, lúdicos, que ela possa experimentar a vida infantil da maneira saudável e não ficar cristalizada nessa experiência que ela viveu, que não deveria ter acontecido, mas uma vez que aconteceu, é dar espaço para que ela ressignifique isso com produções saudáveis de vida. Quais são os principais sinais que você considera importante para identificar a criança que está passando por abuso sexual e a mesma seria para o adolescente? Do mesmo jeito que a criança tem suas manifestações de sofrimento emocional ou psíquico, que são estilos diferentes de sofrimento, o adolescente também tem suas maneiras de expressão. Então, tem muitos adolescentes que provocam a automutilação, que apresentam ideação suicida, também tem queda no desempenho escolar. É a gente observar como eles estão vivendo. Tem que ser investigado, né, cada caso. Isto, os cuidadores, ao ver sua criança, esse adolescente agitado em casa, perturbando demais, sendo estressante, toda criança estressa, todo filho vai estressar. Mas se aquilo está passando
do ritmo anterior, ao invés de a gente culpabilizá-la, agredi-la ainda mais, a gente precisa parar para acolhê-la. Por quê? Se ela está agitada, se ela está agressiva, e isso eu estou falando de criança e adolescente, adolescente é uma questão intergeracional também, às vezes implicada, né? De discordância, de construção de uma identidade, que é um processo saudável, que muitas vezes eles precisam falar e questionar, e viver diferente, assumir também seu desejo. Mas se eles alteram o comportamento, se a gente percebe que aquilo está disfuncional, precisamos cuidar deles e não agredi-los ainda mais. E geralmente quando eles não estão bem, existe por trás uma família disfuncional. Às vezes eles apontam, as crianças às vezes apontam um processo disfuncional que é dos adultos que estão em volta dela. Quando você vai dizer assim, mas ele está assim, tá... tudo isso, e às vezes a gente tende a condenar, né? A criança é problema. Mas essas dificuldades dela é o jeito dela dizer, eu não aguento mais o que eu estou vivendo. É por isso que o trabalho precisa ser junto com a família. E o progresso desses acompanhamentos precisa incluir os homens, os pais, as mães, as avós, né, a rede de proteção. Então, é necessário cada vez mais assim, investir afeto, investir políticas públicas, implantar. E aí, por isso mesmo, é importante, no trabalho de prevenção, de cuidado, de promoção de saúde mental, os serviços eles estejam integrados, que haja tanto a implementação das políticas públicas que já existem, como a implantação de novas, para potencializar o cuidado em torno da infância e da juventude. Afinal de contas, assim, cuidado, né, é o valor principal. Assim. A noção de cuidado, se for pensar, cuidar de uma criança e de um adolescente é o valor central da nossa vida social. É a base da criança, né, do adolescente, para o resto da vida, né? A formação que, como está iniciando, né, a vida de cada um, né? A primeira infância, por exemplo, é a fase ouro do nosso desenvolvimento. Então é onde ocorrem as maiores mudanças, inclusive cerebrais, né, de conexões cerebrais. Então a gente pode, quanto mais investir no desenvolvimento dessas crianças do ponto de vista cognitivo, emocional, social, maior benefício nós vamos ter na vida, né, na vida em sociedade. Agora, para finalizar, qual a mensagem que você poderia deixar para as vítimas de abuso? Sugiro sim denunciar, sugiro aos vizinhos não aconselharem que não denuncie, porque às vezes acontece isso, não conta não, né? Você vai dizer isso do seu marido, você vai falar isso da avó. Então vamos começar a pensar, como é que a gente vai deixar a criança permanecer nesse contexto? Para proteger uma avó, um avô, um pai, um tio, a gente tem que fechar os olhos, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo com elas. Então é preciso denunciar sim, é preciso remodelar, assim, mudar nossa forma de lidar com as crianças e os adolescentes, valorizar os afetos, colocar limites também, fazer a imposição do limite, da regra. É preciso manter a ordem, ter uma referência no cuidado, né? Não fazer todas as vontades e desejos da criança, porque senão ela mesma não vai suportar. E ao mesmo tempo a gente ser afetuoso, proteger, né, zelar pelo desenvolvimento dela. Então que as pessoas possam fazer a denúncia, não calar, quebrar esses silêncios, esses blocos de silêncios que a gente vai construindo, né, no nosso dia a dia.